Então, dando continuidade aqui aos exercícios do capítulo 6. Então, agora a gente vai ter que mostrar que para todo subconjunto reais, o fecho é igual à união do conjunto com sua fronteira. E aí a gente tem que concluir que um conjunto é fechado, o que acontece se somente se ele contém a sua própria fronteira. Então, aqui para esse exercício, a gente vai estar utilizando alguns conceitos de fecho, pontos aderentes e de fronteira num conjunto. Então, para a gente estar entendendo um pouco o que a gente vai utilizar nesse exercício, imagine aqui que a gente tenha um conjunto X e um ponto aderente a esse conjunto é um ponto onde eu consigo encontrar uma sequência de termos dentro desse conjunto que converge para algum desses pontos. Em particular, se eu pego um ponto A que pertence ao conjunto X, eu posso pegar a sequência com o termo geral só A, ou seja, né, a sequência A, e assim diante. É uma sequência que todos os seus termos estão no conjunto X e que converge para A. Ou seja, todos os pontos de X é um ponto aderente do conjunto. Por outro lado, pode ser que exista outros pontos que não estão em X e que são aderentes ao conjunto também. Por exemplo, aqui, ó, posso pegar esse extremo desse intervalo. Eu consigo obter uma sequência de pontos dentro de X que vai para cá. Por outro lado, se eu pego um ponto aqui, não tem nenhuma sequência aqui dentro de X que em um determinado momento a sequência está em X e de repente pula para cá, sabe? Então, eu preciso que exista essa convergência, né? Ou seja, para intervalos centrados cada vez mais próximos, exista uma sequência de números X saindo para esse ponto. O conjunto de todos os pontos aderentes de um conjunto é chamado de fecho. Ou seja, né? Aqui nesse caso a gente teria aqui o próprio X. São pontos aderentes dele próprio, mas existe outros pontos, como por exemplo aqui, né? Esses dois extremos aqui, que fazem parte do fecho também. Em outras palavras, a gente tem que uma das propriedades do fecho é que o conjunto está contido no seu próprio fecho. Se essa inclusão ocorre à volta também, ou seja, se o fecho está contido em X, a gente diz que esse conjunto é fechado. Porque basicamente a gente está meio que fechando, né? Essas partes abertas. Então, mais ou menos essa é a ideia de fecho e pontos aderentes de um conjunto. Agora, para a gente entender um pouco o que é a fronteira, né? Eu vou pegar aqui um intervalo X, conjunto a esse intervalo. Novamente, igual o exemplo anterior, X não era um intervalo, mas eu estou pegando um intervalo para ficar mais fácil da gente entender a ideia. O que, que seria a fronteira de um conjunto? São esses pontos aqui, né? Extremos. Ou ainda, se x tivesse um ponto isolado aqui, também seria a fronteira, um ponto ali. Então, para a gente entender um pouco o que, que é a fronteira de um conjunto, observe o seguinte: a fronteira ela não pertence ao interior do conjunto X, e se a gente considera o interior do complementar de X, seja, que é o complementar de X, né? No conjunto dos reais. A fronteira ela também não pertence a esse interior. Ou seja, a fronteira de um conjunto nada mais vai ser, né, do que a exclusão. A gente vai pegar todos os reais e excluir tanto o interior de X quanto o interior do complementar. Ou seja, a gente exclui a união de X com o complementar dele, que é a exclusão de R por X. Então, essa daqui vai ser a nossa definição de fronteira. São os pontos que não estão nem no interior de X e nem no interior do complementar.
seja, esses pontos aqui em vermelho, né? Então, vamos lá. Então, aqui do lado eu vou deixar essas ferramentas que eu acabei de explicar, né? A gente vai estar utilizando elas. Então, a primeira parte a gente quer mostrar que o fecho de X é a união de X com a fronteira. Ou seja, né, a gente está querendo mostrar uma igualdade entre dois conjuntos. Para a gente mostrar uma igualdade em conjuntos, a gente precisa mostrar duas inclusões. A gente precisa mostrar tanto que o fecho está incluído nesse conjunto, que é a união X com sua fronteira, e a gente precisa mostrar também que o fecho contém essa união. Ora, se um conjunto está contido em outro e esse segundo conjunto está contido no primeiro, então a gente tem que esses dois conjuntos são iguais. Então, para a gente concluir esse exercício, a gente precisa mostrar essas duas inclusões. Então, primeiro eu vou mostrar a inclusão de que o fecho está contido nessa união. Para isso, eu vou pegar um elemento qualquer do fecho e eu preciso mostrar que esse elemento qualquer está aqui. Assim eu consigo mostrar que acontece essa inclusão. Então, primeira coisa, considere um xizinho no fecho de x. Então, aqui a gente já tem uma implicação direta. Existe uma sequência contida em x que converge para x, da própria definição de fecho, ou ainda da própria definição de que x é um ponto aderente do conjunto x. Por outro lado, como o próprio conjunto x ele está contido no fecho sempre, ou seja, x pode estar tanto em x quanto não pode estar, certo? Mas se x está em x, então a gente já tem que esse elemento está nessa união, porque ele está aqui nesse primeiro. Então o que a gente precisa se preocupar é quando o x não está em x. Então vamos considerar x que não pertence ao conjunto x. Então a gente quer mostrar o quê? Que está na fronteira de x. Vamos supor por absurdo que também não esteja na fronteira de x. Ou seja, né, quem que é a fronteira? Fronteira é todos os reais que não tá nem... Eu errei aqui, gente. Aqui é o interior. Conjunto x, interior do complementar de x, né? Que é aquela ideia. Se a gente tem que x é aqui, aqui é o complementar, aqui também é o complementar. Então a fronteira não tá nem nesse interior e nem nesse interior. Por isso, só desculpem que eu tá interior ali. Então, novamente, se x não está na fronteira, mas quem que é a fronteira? A fronteira é todos os reais que não estão nem no interior de x e nem no interior do complementar. Então, se x não é nenhum ponto da fronteira, então necessariamente ou ele está no interior de x ou está no interior do complementar, certo? Mas x pode estar no interior de x? Não, porque aqui ó, a gente está considerando que x não pertence a x. Ou seja, né, em particular, como o x não está em x, também não é interior de x. Logo, a gente tem que x pertence ao interior do complementar de x. Se ele pertence ao interior do complementar de x, então x é um ponto interior do complementar de x. E o que significa um ponto ser interior a um conjunto, né? Então, aqui tem um conjunto A, um pontinho Azinho, que é interior desse conjunto. Significa que eu consigo encontrar um intervalo aberto, centrado em A, que está inteiramente contido nesse conjunto. Se isso acontece, então é um ponto interior. Ou seja, a gente vai ter que pegar um epsilon maior do que zero e construir esse intervalo centrado. Vai ser essa ideia que a gente vai usar aqui. Então vai existir esse intervalo centrado em x, está inteiramente contido no complementar de x. Mas se esse intervalo todinho está no complementar de x, então ele não está em x. Agora a gente vai utilizar a nossa hipótese inicial. E qual que foi a nossa hipótese inicial, né? A gente pegou um elemento do fecho. Qualquer elemento do fecho, a gente tem que isso acontece. Existe uma sequência que vai para o conjunto X. Ou seja,
existe uma sequência dentro do conjunto X que converge para X. Ou seja, né? Limite Xn é igual a X. Mas dizer que o limite de Xn é igual a X quer dizer que para todo epsilon maior que zero, em particular esse epsilon aqui que a gente tomou, tem que acontecer que esse Xn pertence ao intervalo centrado. Ou seja, né? A gente tem aqui um X e a gente está dizendo que uma sequência está convergindo para esse número. Então, em um determinado momento, essa sequência vai entrar nesse intervalo de raio epsilon maior que zero e centrado em x. Então, a sequência entra aqui e não sai mais. Ou seja, esses elementos de x tem que estar aqui dentro desse intervalo. Por outro lado, né, essa sequência ela está inteiramente contida em x. Então, vamos colocar aqui, né, um n x, certo? Então, como esse limite existe, a gente tem a implicação de que existe um n0 natural, tal que para todo n maior ou igual que n0, a gente tem que xn menos x é menor do que epsilon. Ou ainda, xn pertence ao intervalo centrado, né? Daqui a gente teria que xn é estritamente maior do que x menos epsilon e é estritamente menor do que x mais epsilon. Então, aqui a gente tem o quê? N pertence a esse intervalo. Mas esse intervalo não está em x. E é aí que vem o absurdo. Isso aqui é um absurdo, pois xn tem que estar no conjunto x. Então, como isso não pode acontecer, então a gente tem que x pertence à fronteira. É a nossa hipótese de absurdo, né? Então a gente tem que x pertence à fronteira de x. Se pertence à fronteira de x, então x pertence à união de x com a fronteira. Só para a gente terminar de concluir esse exercício, então, né? A gente tem que essa inclusão acontece. O fecho está contido na união de x com a sua fronteira. Agora a gente precisa mostrar a inclusão inversa. Para isso eu vou apagar essa parte para a gente estar usando esse espaço. Então, para a gente mostrar a inclusão inversa, a gente vai pegar um elemento dessa união e ter que mostrar que esse elemento também está no fecho. Então, considere x nessa união. Se x está nessa união, então x pertence a x ou pertence à fronteira, certo? Se x pertence a x e o conjunto x está contido no seu fecho, então a gente já tem direto que x está no fecho. E a gente não precisa mostrar mais nada. Então agora a gente vai considerar que x está na fronteira. Para a gente mostrar que esse elemento está no fecho, a gente vai considerar por absurdo também que não esteja. Agora a gente vai usar um resultado que eu esqueci de colocar aqui do lado, mas eu vou dar uma explicadinha para vocês entenderem. Pense que a gente tem aqui um conjunto X e a gente tem um elemento que não está no fecho desse conjunto, ou seja, ele não é nenhum ponto do conjunto e nem os pontos que existem uma sequência convergindo, né, para esses pontos. Então ele é um ponto daqui. Por exemplo, dizer que x ele não está no fecho de x é o mesmo que eu dizer que eu consigo encontrar um intervalo centrado nesse ponto e não tem nenhuma interseção com o conjunto x. Quer dizer o seguinte, vou pegar aqui um epsilon maior do que zero, então eu estou dizendo que x menos epsilon, x mais epsilon, esse intervalo aberto, interseção com x é igual a vazio. Então é isso que eu estou querendo dizer quando existe esse ponto que não está no fecho de um conjunto. Por outro lado, olha só, como esse ponto aqui faz parte do fecho de x, então a gente tem que qualquer intervalo centrado aqui em x, a gente tem que existe essa interseção. Olha só, a gente tem essa parte aqui toda interseccionada. Então, um dos resultados
que é análogo a um ponto C do fecho é também que para todo epsilon maior do que zero, esse intervalo centrado tem interseção, ou seja, seria diferente de vazio. Como o x não está no fecho, então essa interseção é vazia. Esse vai ser o resultado que a gente vai usar agora. Então, vai existir esse valor maior do que zero, que eu vou construir esse intervalo centrado, que não tem interseção com x. Ou seja, se esse intervalo não tem interseção com x, quer dizer que todos os pontos desse intervalo tá no complementar de x, isto é, né? X menos epsilon, x mais epsilon, está contido no complementar de x. Mas dizer que existe um intervalo centrado em um ponto x dentro de um conjunto é o mesmo que dizer que esse ponto é interior a esse conjunto. Ou seja, a gente tem um conjunto aqui, um intervalo centrado entre um ponto. Se existe esse intervalo centrado que está inteiramente dentro desse conjunto, então x poderia ter um A, né? Então x pertence ao interior de A. Então é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um intervalo centrado em x que está inteiramente no complementar de x. Então x é um ponto do interior do complementar. Mas isso daqui é um absurdo. Por que que é um absurdo? Porque a gente considerou... Porque a gente tem que x pertence à fronteira do conjunto x. E a fronteira do conjunto x é todos os reais que não estão nem no interior de x e nem no interior do complementar. Então esse x não poderia estar dentro do interior do complementar. Aqui é um absurdo. Absurdo, pois como x pertence à fronteira, então x não pertence ao interior de x e também não pertence ao interior do complementar de x. Logo, a gente tem que x pertence ao fecho. E se x pertence ao fecho, como a gente já mostrou, né? Qualquer ponto que a gente pega dentro desse conjunto está dentro do fecho. Então, a gente tem que fecho contém a união. Então, como a gente mostrou as duas inclusões, a gente tem que o fecho é igual à união de x com sua fronteira. Então, a primeira parte do exercício está mostrada. A segunda parte, a gente precisa concluir que x é fechado se somente C ele possui a sua fronteira. Então, vou apagar aqui para a gente estar mostrando essa segunda parte. Então, qual que é a definição de um conjunto ser fechado? Um conjunto é fechado quando ele é o seu próprio fecho. Quer dizer o seguinte, se a gente tem que x é um conjunto fechado, então olha só, qualquer ponto do conjunto está no seu próprio fecho. De uma maneira assim mais intuitiva, por exemplo, se eu tivesse um intervalo aberto, se fosse um intervalo aberto, observe que existem pontos do fecho que não estão em x. Então, quando a gente, abre aspas, fecha esse conjunto, né? Ou seja, né, diz que ele é o seu próprio fecho, esse conjunto ele é fechado. Então essa é a definição de fechado que a gente usa aqui em análise, né? Igual quando a gente disse, eu acho que acho que no vídeo passado, que um conjunto é aberto quando todos os seus pontos são pontos interiores. Ou seja, né, o conjunto dos pontos interiores é um conjunto aberto. Aqui a gente está falando que um conjunto é fechado seria igual ao seu fecho, ou seja, todos os seus pontos são pontos aderentes. Então, o fecho é um conjunto fechado, né? Então, vamos lá. A gente tem o seguinte, x é fechado e somente C, x é igual ao seu próprio fecho. Mas a gente acabou de mostrar que o fecho é igual a isso. O fecho é a união de x com a sua fronteira. Então, a gente tem que esse conjunto x e essa união são iguais. Isso quer dizer o seguinte, que a fronteira de x está aqui dentro, para que ocorra essa igualdade, né? Então, assim a gente mostra
a inclusão que a gente precisava. Qualquer dúvida, vocês podem me deixar aqui nos comentários que eu respondo, que eu ver. E até o próximo. Até mais.